E aí, pessoal, tudo bem? Estou exercitando um pouco o corpo aqui, né, nesse momento de isolamento social, mas nesse vídeo eu gostaria de meditar com vocês sobre um assunto importantíssimo na nossa vida cristã. Como eu estou exercitando aqui o meu corpo, como eu estou cuidando do meu corpo, será que nós temos cuidado da nossa vida cristã, da nossa vida espiritual, da nossa vida com Deus? Nesse vídeo, vamos olhar um pouquinho sobre esse aspecto e ver também algumas coisas que a gente pode fazer para cuidar mais da nossa vida cristã, da nossa vida espiritual. Nosso corpo, ele precisa de sais minerais, carboidratos, proteínas e vitaminas. Também a nossa vida espiritual necessita de elementos para que a gente fique forte, ok? Fique conosco e aproveite mais esse vídeo do Viva Teologia. O primeiro elemento básico para o cristão fortalecer a sua vida é a oração. Sim, nós precisamos de orar porque nós, desde o pecado original, nos afastamos de Deus. Adão e Eva, quando desobedeceram a Deus, eles se afastaram. E a partir daí, a oração é a forma que nós temos de nos comunicar com Deus. O que é a oração? Orar é conversar com Deus. Sim, nós temos intimidade com Deus quando nós oramos. A oração, gente, a oração não serve apenas para buscar bênçãos, para conseguir bênçãos. Olha só o que o dicionário da Bíblia de Almeida nos fala sobre oração. Ele fala que oração é uma aproximação da pessoa a Deus por meio de palavras ou pensamentos. Sim, oração é para a gente se aproximar de Deus, é para a gente ter comunhão com Deus, é para a gente ter intimidade com Deus. E esse elemento é muito importante para o cristão. Esse elemento é básico da nossa vida cristã. Oração. A oração, ela pode ser particular ou em público. Nós, quando fechamos a nossa porta do nosso quarto, quando vamos para um lugar mais afastado e começamos a falar com Deus, a gente está falando particularmente com Ele. E isso é importante. Jesus nos ensinou a falar com Deus em particular. E na Bíblia toda, nós vemos pessoas, homens e mulheres, falando com Deus no particular. Na hora que estavam precisando, na hora que necessitavam, eles iam a um lugar, paravam o que estavam fazendo e oravam. E falavam com Deus. A oração, ela nos serve e através dela a gente pode se achegar com Deus. E a gente pode, através da oração, confessar os nossos pecados a Deus, confessar os nossos erros ao Senhor. Sim, é através da oração que nós chegamos a Deus e falamos: Senhor, me perdoa. Senhor, eu fiz aquilo ou isso de errado e preciso do seu perdão. Vemos como exemplo Davi, que no Salmo 51 fez um salmo inteiro, fez uma oração pedindo perdão a Deus. Vê lá. Depois, vê lá no Salmo 51 e vê como Davi se chegou a Deus em oração para pedir perdão. A oração também, ela nos faz adorar a Deus. E os salmos são um exemplo muito grande que nós temos que a oração serve para adorar ao Senhor.
Vários salmos, nós vemos salmistas, não só Davi, mas todos os outros salmistas, adorando ao Senhor através da oração. Vemos também outras pessoas no Antigo Testamento, no Novo Testamento e hoje também. Nós podemos, através da oração, adorar ao Senhor. Com a oração também, nós pedimos a Deus o que nós estamos necessitando. Pedimos a Deus pelas nossas necessidades. É através da oração que nós fazemos os nossos pedidos ao Senhor. É através da oração que também nós pedimos pelos outros. Muito importante isso também, pedir pelos outros. E é através da oração que a gente faz isso. E através da oração nós temos mais comunhão com Deus, como eu já expliquei. Orar não é vã repetição. Não é vã repetição. Não é repetir palavras. Orar é a gente conversar com Deus como se Ele fosse um amigo, como ele fosse alguém particular, como ele fosse alguém de confiança. Faça isso. Ore, ok? E não esqueça, Jesus foi o maior exemplo de oração, de vida de oração, de homem de oração. Vamos orar, vamos falar com Deus e esse é o primeiro elemento básico para nós sermos um cristão forte. O segundo elemento básico para nós sermos cristãos fortes é a leitura da Bíblia. Sim, precisamos ler a Bíblia. Inclusive, num vídeo anterior, já falamos um pouquinho a mais sobre como ler a Bíblia, sobre como nós podemos entender melhor a Bíblia, da importância da Bíblia. Sim, ler a Bíblia é importantíssimo para nós sermos cristãos fortes. E junto com a oração, ela é um elemento básico para nós cristãos. Precisamos olhar e acreditar e crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós, através da Bíblia, podemos saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Sim, nós podemos, através da Bíblia, ouvir o que Deus quer falar conosco. Ouvir o que Deus quer falar ao nosso coração. É através da Bíblia que nós podemos ouvir a voz de Deus. Ela é um meio que Deus colocou para nós sabermos da sua vontade. Ela é também um manual de fé e prática para nós. E a Bíblia nunca fica desatualizada. Acredite nisso. Ela não desatualiza nunca, porque é a palavra de Deus. Ela é o meio de se relacionar com Deus. Na oração, nós falamos a Deus. Na leitura da Bíblia, nós ouvimos de Deus. Então a Bíblia é um meio de se relacionar com o nosso Criador, com Deus, e nos faz fortes também. Leia a Bíblia, não deixe de ler a Bíblia, E saiba que através da leitura da Bíblia, você também vai conhecer mais a Deus e vai ser um cristão forte. O terceiro elemento básico para nós sermos cristãos fortes é a comunhão. Sim, comunhão. Mas você sabe o que é comunhão? Não. Comunhão é ter algo em comum. Comunhão é identificação. E nós, quando temos comunhão, temos sintonia de sentimentos. Quando a gente participa da alegria e dos sofrimentos de outra pessoa, a gente está tendo comunhão. Comunhão é estar na igreja. Para o cristão, comunhão é estar na igreja. A igreja é importantíssima para o cristão ter comunhão. Por quê? Por mais que a igreja tenha erros, por mais que a gente saiba que a igreja é um lugar que tem pessoas que muitas vezes nos decepcionam, é na igreja que a gente vai
ouvir o que as pessoas estão passando, né, que os outros estão passando. É na igreja que a gente vai poder ouvir as bênçãos que os outros conseguiram, que os nossos irmãos conseguiram, né? É na igreja também que a gente vai partilhar com os nossos irmãos o que nós estamos precisando, partilhar as nossas bênçãos com os irmãos, procurar ajuda, ajudar ao outro. Isso é comunhão. Isso é importantíssimo na vida de nós cristãos. Precisamos ter comunhão. Inclusive, o apóstolo Paulo nos ensina lá em Hebreus 10, 25, que é necessário, é imprescindível nós termos comunhão. Precisamos nos congregar na igreja. Esse é um tipo de comunhão. Estar indo na igreja, apesar de todos os erros, apesar de tudo que a gente sabe que pode acontecer, ou que você mesmo já tenha passado na igreja. A igreja é um lugar de comunhão. E a comunhão é importantíssima para a nossa vida cristã. Lembra daquele ditado? Tem um ditado que diz que uma fagulha, uma brasa, sozinha, não vai permanecer por muito tempo. A brasa só permanece, só continua queimando, né, se tiver na fogueira, se tiver com outras brasas, né? E é assim a nossa vida cristã estando na igreja. Não deixe de se congregar na igreja, né? É importante, porque a comunhão também se dá na igreja. Mas comunhão também não é só a igreja. A igreja é lugar de comunhão. Mas comunhão, a comunhão que Deus quer, também vai muito mais, muito além do que a igreja. Muito além da igreja, né? É vontade de Deus que nós tenhamos vida em comunhão. Quando você vê um irmão padecendo necessidade e o ajuda e quer saber dele o que ele está precisando, sabe? Mesmo não estando na igreja, mesmo não estando naquele espaço de quatro paredes, você está em comunhão com o seu irmão, né? É quando a gente viver em comunhão, né? E sabe, a igreja primitiva era o maior exemplo de vida de comunhão, né? A igreja primitiva lá, nos primeiros anos, logo que Jesus foi embora, quando os apóstolos estavam vivos, lá no século I, né? E está lá em Atos 2. Leia um pouquinho e veja como a igreja estava em comunhão. Tenha comunhão. É importantíssimo para a nossa vida cristã, para o cristão ser forte. O quarto elemento básico para a vida do cristão é a evangelização. Sim, evangelizar. Evangelizar é proclamar o Evangelho e toda a Escritura. É proclamar os ensinamentos de Jesus. E os discípulos de Cristo, os apóstolos, começaram a evangelizar um pouco depois que Jesus os deixou, né? Evangelizar é nós falarmos da palavra de Deus. Todo cristão deve evangelizar. E todo cristão foi chamado para evangelizar. Pense nisso, né? Precisamos evangelizar, né? É muito importante a evangelização, porque se não fosse pela evangelização, eu não teria conhecido Jesus. Se não fosse pela evangelização, nós não saberíamos quem é Jesus. Não saberíamos sobre a obra de Deus na nossa vida e na humanidade, né? Através da evangelização, a palavra de Deus é proclamada. E através da evangelização, o cristão, ele mostra e declara a sua fé. Sim, o verdadeiro cristão, o cristão que está buscando o Senhor, ele evangeliza. E evangelizar não é só pegar panfleto e distribuir na rua, não. Evangelizar é muito mais
do que pegar um panfleto, do que marcar um horário com alguns irmãos e irem pelas ruas e distribuírem, né, ali escrito a palavra de Deus. Não. Nós evangelizamos através das nossas palavras, sim, mas também através das nossas atitudes. O cristão é um embaixador de Cristo. Através das suas palavras e principalmente através das suas atitudes, ele mostra Cristo. Ele proclama a Cristo. Ele proclama a palavra de Deus. E isso é evangelizar. E isso é que o cristão que quer ser forte, que quer estar preparado, precisa fazer. Evangelizar. Evangelizar, né? Evangelizar é uma atitude muito importante de nós cristãos e que o cristão verdadeiro, ele faz naturalmente, né? Pense nisso. Olha, precisamos ser cristãos fortes. Então, lembre disso, né? Não esqueça, um cristão forte. O básico do cristão, da vida cristã, é oração, leitura da palavra, comunhão e evangelização. Essa é a base do cristão. É aí que começa tudo, né? É aí que começa tudo, nesses elementos básicos. Não precisamos fazer firula, fazer mágica. Não precisamos pensar muito para ser cristão. É praticar esses 4 elementos, essas 4 atitudes: orar, ler a Bíblia, ter comunhão e evangelizar. E nós vamos ser cristãos mais fortes, cristãos alicerçados, que vão realmente estar vivendo aqui nesse mundo e fazer a diferença. Pense nisso. E se você gostou desse vídeo, dá um joinha pra gente, dá o seu gostei, comente aí nos comentários, sim, se você tem alguma coisa para comentar, se você quer complementar algo, fique à vontade, comente, compartilhe com seus amigos esse vídeo. E não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativando o sininho para você receber toda vez que tiver um vídeo novo no nosso canal Viva Teologia. Inclusive, todo final de semana, nós vamos tentar levar para vocês mais um vídeo novo, né? Sempre querendo crescer junto com todos vocês. Vamos lá e que Deus nos abençoe grandemente.